Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quer Que Eu Desenhe. E no vídeo de hoje, dentro de desenho geométrico, vamos tratar de escalas, ok? Então, considerando que as pessoas que estão vendo esse vídeo não sabem como escalar um desenho e para que uma escala serve, eu vou aqui hoje tratar de escalas de redução, que é o que a gente mais trata em desenho arquitetônico, né? A gente diminui o tamanho de uma escala, de uma residência para trazer para dentro do papel, ou de um terreno para dentro de um papel, e das escalas de ampliação, porque daí já peguei até um modelinho ali para vocês verem como ampliar determinado objeto. Então, o nosso escalímetro é a régua oficial de um arquiteto, de um estudante de engenharia, porque nós não medimos com uma régua convencional. Nós utilizamos, pela precisão inclusive da régua, né, esse escalímetro, tá? Esse meu é o número 1. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que assim, eu ensinei na aula anterior a trabalhar com os esquadros, né? Com ângulos de 45, 30, 60 graus e traçando linhas também verticais e horizontais em relação às margens do meu papel. Eu já deixei até traçada uma linha aqui, mas por que é importante nesse momento, no início do curso, a gente já estar trabalhando com escalas? Porque daqui para frente nós vamos estar desenhando direto. Talvez eu até precise sair da minha lousa vertical e passar para minha mesa horizontal, para facilitar a compreensão e e a gente está com a câmera mais próxima ainda da minha mão. Aí sim eu consigo fazer com uma lapiseira o desenho. Aqui eu tenho que desenhar com lápis, senão não fica visível mesmo, tá? Então vamos lá. Olha, na escala de redução, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu pegar a minha trena, deixa eu ver se a minha trena tá fácil aqui. Olha, eu pego a minha trena e vou pegar na minha trena 1 metro. Ó, 1 metro. Vamos supor 1 metro de parede, né? Que eu estou medindo 1 metro de parede. Como que eu vou colocar 1 metro de parede dentro do meu papel? Então eu preciso usar uma escala para reduzir. Tá, eu vou, pelo meu escalímetro aqui, eu posso usar uma escala 1 para 100, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75 e 1 para 125. São as opções que eu tenho dentro desse escalímetro número 1, que eu até disse para vocês observarem que ele tem que estar em centímetro e não em polegadas, tá? Porque algumas pessoas compram o produto vindo de fora e não observam que ele tá em polegadas e aí fica muito difícil. Então vamos lá, se eu quiser desenhar 1 metro, essa régua, gente, quero falar, ela não serve para riscar, ela serve apenas para marcar as medidas. Então, eu utilizo o esquadro para medir. Então, vamos lá. 1 metro na minha escala, eu vou colocar várias medidas aqui. Deixa eu tomar cuidado aqui com o fio, para não ter perigo de movimentar aí a câmera. Espera só um pouquinho que o fio enroscou aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem a proporção dos tamanhos, o que acontece. Ó, na escala 1 para 20, eu tenho aqui 1 metro na escala 1 para 20, olha, 1 metro. Então eu vou pegar o meu esquadro, eu vou apoiar na lateral vertical para traçar uma linha horizontal. Então, eu tenho aqui 1 metro, aquele 1 metro que vocês mediram no real, aqui está na escala 1 para 20 ou 1 para 20, tá? Essa é a forma que eu tenho para escrever. Agora, o mesmo 1 metro que vocês mediram lá na parede, 1 metro
Eu colocando no papel, na escala 1:25, eu vou colocar bem na direção desse aqui, tá? Para vocês verem direitinho como é que isso aqui fica. Vamos ver se eu consigo... assim. Peraí, vou traçar uma linha aqui, porque daí dá para fazer bem a comparação entre uma escala e outra. Olha, agora eu vou desenhar, veja aqui, ó, a escala 1 metro na escala 1:25 e vou colocar aqui 1:25. Vai daqui até ali. Pego meu esquadro, apoio aqui na lateral vertical para ter uma linha horizontal no meu papel. Aqui, o meu mesmo metro aqui, ó, na escala 1:20, aqui ele está na escala 1:25. Na escala 1:50, ele está aqui, ó, deste tamanho. Então, um para 50. Na escala 1:100, o meu mesmo 1 metro que estava lá no real, ele está representado no meu papel deste tamanho. 1:100. E faltou aqui 1:75 e 1:125. Vamos pôr o 1:75 porque é uma medida quebrada também. Então vamos colocar ele bem aqui, ó. 1:70 e 1:50. E ele teria que estar aqui nesse meio. Vamos colocar ele bem aqui, ó. 1 metro para vocês verem. Ó, eu vou colocar ele do lado de cá. Só que eu vou fazer a anotação do lado de cá, tá? 1:75. E vou traçar uma linha mostrando o tamanho de 1:75, tá? Então, este 1:75 tá aqui, ok? Tá? Vamos ver se ficou bem visível, se não, nós vamos trazer a nossa câmera bem para cá. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que olhem aqui. Embora o 20 seja menor do que o número 100, tá certo? O tamanho, ele na escala, ele é muito maior. Então a escala 1:20 é maior do que a escala 1:100. Correto? Tá certo, gente? Olha o tamanho que fica 1 metro na escala 1:100 e o tamanho que fica 1 metro na escala 1:20. E depois, ó, 1:25 é menor ainda, né? E vai diminuindo o tamanho. Então, mas o número vai aumentando. Vamos supor que fosse 1:10 aqui, seria metade, seria o dobro disso, né? Então ele iria até aqui assim, ó, 1:10, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam e não esqueçam, que o número é menor, mas a escala é maior. Tá? Então 1:20 é maior do que 1:100, porque olha o tamanho que ficou aqui 1:100 e olha o tamanho que o meu mesmo 1 metro, ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Tá certo? Tá? Então, determinados desenhos, por exemplo, uma residência, dependendo do tamanho da minha residência, eu vou colocar na escala 1:50 ou 1:100. Agora eu vou fazer só um banheiro, por exemplo. Se eu vou fazer só um banheiro, eu posso aumentar o tamanho da escala. E eu posso trabalhar de repente na escala 1:25 ou tamanho ou 1:20. Eu posso fazer um desenho um pouco maior, tá? É como se eu aproximasse. Eu sou um passarinho, tô voando em cima da casa, eu tô chegando mais perto, tá? Então eu consigo ver maior. Bom, isso aqui é a minha escala de redução.
eu tinha alguma coisa grande e aí eu fui reduzir, tá certo? Lembrem que eu falei que a gente falaria hoje, porque o nosso tempo é curtinho, então eu tratei de escala de redução e agora eu vou tratar de escala de ampliação. Vocês vão ver que é o inverso. Na escala de ampliação, eu deixei aqui o meu objeto que é bem pequenininho, que é um apontador. Eu quero, olha o tamanho deste parafuso e dessa lâmina. Eu quero desenhar esse apontador no meu papel. Quando eu desenhar ele no papel, ele vai ficar muito pequeno, né? Então imagine a indústria, quando ela for produzir o plástico, né? Para injeção desse, né? Porque isso é injetado, né? Então eles vão fazer esse molde aqui, eu preciso ter a peça, né? Para injetar o plástico. E aí eu vou ter isso aqui. Se eu não criar um desenho maior, quer dizer, uma escala de ampliação, fica muito difícil para eles entenderem o tamanho dos cortezinhos que tem aqui na peça. É como se fosse um parafusinho de relógio. Eu preciso ampliar para eu ver direitinho como vai ser essa peça, tá? Então, olhem bem, eu tenho aqui um apontador que ele é deste tamanho no meu papel. Eu vou fazer agora uma escala de ampliação, ou seja, cada centímetro que eu marcar aqui, 1 centímetro aqui, eu vou colocar 2 aqui. Então eu vou aumentar 2 para 1 o meu desenho, ou seja, esse apontador vai ficar o dobro do tamanho desse aqui. Vamos supor que seja 1, 2, tá? Não tá do tamanho, mas pelo menos é só para vocês verem que eu vou desenhar o dobro do tamanho, né? 2 para 1. Eu posso também utilizar a escala 5 para 1, 10 para 1 e também eu posso aumentar. Por quê? Depende do tamanho da peça. Essa pecinha aqui, ó, como é que chama isso aqui? Esse parafusinho, se eu aumentar ele uma vez só, fazer ele 2 vezes o tamanho real dele, ainda não vai dar nem para medir, né? Então eu tenho que aumentar o tamanho dessa escala. Então isso é uma escala de ampliação. Eu tenho uma peça pequena e vou ampliar. E aqui é o que mais vamos utilizar, é a nossa escala de redução, que eu vou trabalhar, por exemplo, com plantas, eu vou trabalhar com mapas, né? Só que os mapas, aí se você tá com um terreno muito grande, você vai usar uma escala menor ainda, né? 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000, tá certo? Mas na arquitetura, por exemplo, a gente utiliza o escalímetro, este aqui mesmo, o número 1, é o mais recomendável, tá? Porque a gente não vai fazer peças também espaços tão grandes. Claro que acontece da gente estar desenhando um loteamento todo. É possível? É possível, claro. Mas para a gente iniciar, vamos iniciar utilizando esse escalímetro, esse instrumento aqui. Então não pode faltar esse instrumento e as lapiseiras para fazer desenho geométrico. Eu é que estou desenhando com lápis para que seja visível aí para vocês, tá bom? Então, gente, então nós temos aqui a escala de ampliação, quando eu quero aumentar o tamanho, lembre do tamanho do parafuso, o tamanho do meu apontador, eu quero aumentar 2 vezes, eu quero aumentar 5 vezes ou 10 vezes, então eu teria ele 10 vezes, eu teria um apontador desenhado desse tamanho, por exemplo, né? Então ele ficaria bem visível, tá? E aqui a escala de redução e também temos a escala natural ou escala normal. A escala natural é aquela que até na aula anterior eu falei, eu tinha uma pera de isopor, né? Uma pera artificial e aí eu posso medir essa pera e trazer ela inteira para cá. Então eu meço ela e aí, o tamanho dela é mais...
é mais ou menos isso aqui. Tá? Então eu medi a minha pera e cheguei neste tamanho. Eu fiz a minha pera na escala natural, 1 para 1, 1 para 1, 1 no real e 1 no meu papel. Tá bom? Tá certo? Eu acho que tá bem claro, né? Por que é tão importante neste momento da aula de desenho geométrico a gente estar tendo escalas? Porque daqui para frente tudo será medido e nós vamos em breve já começar com desenho projeção ortogonal, que é pegar uma peça e desenhar todas as faces dessa peça. No caso, por exemplo, onde eu pus o apontador, cadê o apontador? Não tá aqui, tá. Onde eu pus o meu apontador? Ué? Bom, não tá aqui. Vamos catar outra coisa. Aqui uma caixinha. Por exemplo, esta caixinha, eu tenho uma face, eu tenho a face superior, eu tenho a face frontal, eu tenho uma face aqui posterior, eu tenho uma lateral esquerda, uma lateral direita, né? E tenho uma face, essa face aqui, em planta, né? A planta da minha caixa que tá aqui, tá? Então, nós vamos fazer todas as vistas de um mesmo elemento. Depois disso, aí sim a gente consegue estar construindo perspectivas. Quando a gente começa a entender a projeção ortogonal, como é que um objeto é representado. Por exemplo, eu desenho a planta de uma casa, por exemplo, uma casa aqui, uma planta com paredes, tal, ok? Vamos supor que isso aqui seja um projetinho de uma casa. E eu vou fazer uma planta da cobertura dessa casa. Essa casa aqui, ela vai ter um telhadinho aqui, né? Isso aqui seria pontilhado. Então, eu vou representar na parte de cima ou na parte de baixo o meu telhado. Depende se eu estiver trabalhando com o primeiro diedro ou com o terceiro diedro. Mas eu ensino isso de uma forma bem facinho. Quem quiser aprender, vem aqui que eu devo já começar a fazer isso na próxima aula com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da orientação de hoje sobre escalas, né? Fiquem atentos às aulas, coloquem as observações de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Se puder, se gostarem, deixe o like, compartilhem, tá bom, gente? A gente fica super contente. Quanto mais pessoas vierem para o canal, mais a gente está passando informação, tá? Aqui são informações mais voltadas para o desenho geométrico. Então, nós vamos utilizar bastante de esquadros, de escalímetro, compasso, tá bom? Vou dar algumas orientações para poder estar ajudando alguém, ou alguém que esteja no ensino fundamental ou no ensino médio também, que de repente queira alguma informação de desenho geométrico, tá ok? Muito obrigada pela presença, até a próxima!